Meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje, que faz parte dessa série onde eu estou instigando você, incentivando você a se tornar um leitor, é um vídeo que eu vou falar como aproveitar melhor a leitura. Quando você já escolheu o seu livro, você já tem o seu autor, você já tem o livro ali em mãos, né? Você já pegou aquele livro já é seu companheiro. Como que você vai lidar com essa história para aproveitar ela melhor? A minha sugestão é que você vá fazendo anotações sobre a leitura na medida em que ela vá se desenrolando. Para essa primeira leitura, tente criar um esquema do livro. Como é que está sendo a história? Quem são os personagens do livro à medida que eles vão aparecendo? Você escreve o personagem e diz: esse fulano é pai de fulano que aparece aqui, não sei o que. Tenta estruturar, cria uma árvore genealógica desses personagens, né, ou como eles estão relacionados ali na história, e isso cria um panorama que vai ficar de mais fácil entendimento para você. E recorra a essa estrutura sempre que você voltar para aquela leitura. Então você já leu essa sinopse, você já sabe, já começou a leitura, já está inventariando esses personagens e você vai tomar o cuidado de não terminar a leitura naquele prazo, naquele momento, naquele dia, no meio do capítulo, no meio do nada, né? Digamos que você está andando num lugar e que você não conhece, então você vai ter que demarcar direitinho onde você parou, porque senão depois você se perde naquela cidade, não é assim? Você anota o nome da rua, ou quando você desce num shopping, você não anota o número. Eu tenho o hábito, pelo menos, de fotografar o lugar onde eu estacionei o carro, que é para eu poder, porque já me aconteceu de perder o carro e depois eu ficar que nem uma louca procurando, nem queira saber. Então, com a leitura é mais ou menos isso, né? Você tem que saber exatamente onde você parou. E lógico, eu não sei se você está aí com o seu livro ou com o livro emprestado, um livro da biblioteca, né? Preferencialmente, você faça uma anotação em algum bloquinho do lado. Mas se você quiser, você pode fazer até no livro mesmo, né? Então, eu parei aqui. Quando você retomar a leitura, volte um pouquinho essa leitura e comece a desenrolar. Eu prefiro terminar o capítulo. Então, assim, o livro de muitos capítulos, eu vou lá, termino o capítulo, aí já deixo para começar a retomar a leitura no capítulo seguinte, né? Agora, de repente não dá. E se você não tem muita experiência, a dica é: para ali, anota, né, onde você parou, você já está fazendo as suas anotações, e quando voltar, retroceda um pouquinho na leitura para você se localizar. Bom, você está lendo ali e você encontrou uma frase, encontrou um pensamento, encontrou uma ideia que você achou muito bacana. Pega um post-it, coloca ali do lado, ou sublinhe a lápis, ou marque ali do lado, escreva, ou copie aquele trecho, mas não deixa passar em branco, porque são grandes sacadas, são grandes insights. A literatura sempre fala muito, e se aquele trecho lhe tocou por alguma forma, você entrou em contato e você achou que aquilo gritou no texto, pensa um pouquinho sobre aquilo, né? Pensa um pouquinho sobre aquela frase. Aquilo pode dizer muito mais para você do que naquele primeiro momento. Então, traga ela ali, crie uma relação próxima, pense naquela frase e continue. Se você está começando agora a ser um leitor, leia apenas um livro de cada vez. Alguns leitores experientes, eles têm, às vezes, o costume de ler vários livros ao mesmo tempo. Conheço pessoas que leem 3 livros, 4 livros, algumas pessoas, inclusive, que incentivam essa leitura, assim, né, ao mesmo tempo, no sentido de você provocar a memória, onde você estava em um, onde você estava em outro. Mas lembre-se que você está começando a ser um leitor. E para a gente começar a ser um leitor, precisa ir um pouquinho mais devagar. Leia um livro de cada vez.
Terminou aquele livro, aí sim você começa uma outra história. Não caia na bobagem de começar um livro e começa um outro, começa um outro, começa um outro. Eu vou confessar para vocês que eu tenho dificuldade, embora eu leia alguns livros ao mesmo tempo, eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso. Às vezes eu estou lendo um livro, uma literatura descompromissada, e eu tenho que parar aquela leitura porque eu tenho uma leitura profissional para fazer. E às vezes aquela leitura profissional, ela demanda muito mais tempo. Então eu tenho que pegar um livro e pegar outro e pesquisar em outro, etc. E aí eu vou fazer uma imersão em outro lugar. Esqueci aquele livro. Quando eu volto, aquela leitura já está comprometida para mim. Muitas vezes eu retorno. Muitas vezes eu retorno ao início do livro ou da parte, se é aquele livro que tem primeira parte, segunda parte, terceira parte, às vezes eu retorno na segunda parte, enfim, eu vou a um pedaço que seja confortável para realmente eu voltar a entender a leitura e não perder o fio da meada. É uma coisa que essa é a minha dificuldade. Então, e assim, eu já me considero uma leitora de algum caminho. É, então eu tenho esse cuidado também. Agora, você que está começando, minha sugestão é: leia um livro de cada vez. Termine o seu livro e depois você começa o outro. E evita dar longas pausas na leitura, porque senão quando você voltar, você já perdeu o fio da meada, né? E essas concentrações logo no início das leituras, elas são difíceis mesmo. Não se impressione com isso. Se você estiver pensando, eu não estou conseguindo me concentrar muito nas leituras, é assim mesmo. A gente demora um pouquinho, mas se você insistir, essa concentração acaba vindo na medida em que a história vai começar a te envolver, né? Muitas pessoas leem livros e depois elas não se lembram de nada do que leram. Então, exatamente o que leram, né? Não leram nada. Elas tiveram ali um grande contato com o livro, mas o livro não ficou nelas. Então tenha esse cuidado de ler, persistir na leitura, terminar e sim você começa uma outra coisa. Não deixar muito no meio do caminho ou evitar lacunas grandes em que você parou aqui e vai recomeçar. Esses gaps nunca são coisas muito boas assim para um leitor que está iniciando. Ok? Então, mais algumas dicas só para te auxiliar, ok? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada, tchau, até a próxima.